Agora, a terceira pergunta, que é, no versículo 21, ok? É dito que o Yitzhak suplicou de forma abundante, vaietar, ao Hashem para que a esposa pudesse ter filhos. E o Hashem vaieter a ele. Esses dois verbos são os mesmos? São. Veja que não traduzi a segunda forma, pois aí está a dúvida também. Entendo pelo contexto que o Hashem concedeu a Yitzhak o que pediu, ok. No caso, a tradução poderia ser, Hashem tornou abundante a súplica dele? Extraí isso do dicionário. Ah, sim, você olhou o dicionário. Muito bom ter esse hábito de olhar o dicionário. Mas vamos lá. A questão é a seguinte. Não devia estar escrito isso aí. Devia estar escrito vaitpalel. Né? O termo vaietar é um termo muito antigo. Então, ele é entendido como reza, como súplica, mas ele também é entendido como aumentar alguma coisa, e ele também tem cognatos no aramaico. Então tem alguns comentaristas que vão deixando se levar pela similaridade desses termos nas línguas em torno, porque são línguas irmãs e pode ser que ajude a explicar alguma coisa. Então, alguns comentários, né? Vaietar Yitzhak la Hashem. Então, o Hashem suplicou. Urashi diz que nós devemos entender assim. Ele rezou abundantemente e urgentemente. Então ele quer dois sentidos. Abundância e urgência. Da onde Urashi tirou o sentido de abundância? Ele tirou do Targum. Existe um midrash do Rabino Yohanan que fala sobre vaietar como sendo uma palavra irmã da mesma raiz em aramaico para riqueza, abundância. Então foi daí que Urashi tirou abundantemente. Agora, no mesmo midrash tem uma opinião diversa, que é a opinião do Resh Lakish. O Resh Lakish vai dizer que atar é derivado de éter. Éter, escrito com as mesmas letras de atar, só pronunciado diferente, quer dizer forcado. Forcado era aquele garfo que eles usavam para pegar palha, feno, né? Na antiguidade, para juntar, enfim, mato seco, essas coisas. Forcado. E aí ele começa, ele dá essa informação. Isso é discutido no Talmud. Tem um tratado onde, por acaso, entra essa palavra na história. Tratado de Yevamot, 64a. E lá o Rav Yitzhak começa a discutir por quê. E ele fala muito naturalmente, mostrando que era um entendimento, pelo menos na época dele, muito comum. Ele fala muito naturalmente assim, por que a reza é chamada de forcado? Ele fala diretamente isso. Entendeu? Aí ele fala assim, por que a reza é chamada de forcado? Porque, assim como o forcado junta a grama de um lugar e leva a grama de um lugar para o outro, assim a reza do justo faz com que o atributo da ira seja substituído pelo da misericórdia. Percebeu? Ele usou a ideia para passar uma ideia que os rabinos passavam na antiguidade, né? Porque as pessoas tinham dúvida na antiguidade sobre por que reza não serve para nada. É uma boa dúvida para se ter. E aí os rabinos diziam, não é que reza não serve para nada, é que ela só funciona com o justo. Entendeu? Muito raro, então, né? Porque você não acha quase justo. E aí quando tinha um cara na vila que tinha fama de ser justo, aquele cara ganhava uma certa relevância no bairro, porque ele não fazia outra coisa, a não ser se dedicar para a religião. Né? E era uma pessoa boa, bababá, no sentido qualquer que isso tenha significado na antiguidade. Mas ele aproveita isso e ele usa uma expressão irmã, né? Éter, como irmã de atar. E aí tem um outro midrash que chama Pesikta Zutreta, e o midrash Lekartov, que já foi citado em aulas anteriores aqui, que diz que a palavra ela pode sofrer uma transmutação. Em pergaminhos muito antigos, eles às vezes citam uma palavra com a letra trocada por alguma razão
que nos perdeu no tempo. Mas isso virou uma técnica de interpretar texto. Às vezes você encontra um texto que está com uma letra, mas devia estar com outra. Por qualquer razão. Só que não são todas as letras que são, digamos, substituíveis. Mas algumas são. E umas que são é o Ein e o Het, por algum motivo. Não é porque os sons, talvez que os sons são guturais, coisa assim. E aí tem uma versão no Pesiktas Utresa que fala que nós devíamos ler, em vez de ler Vayeater, nós tínhamos que ler Vayachtar. Vayachtar. Substituindo Ein pelo Het. E aí? Se fizer isso, acontece o quê? Aí o significado fica assim, funilado. Fica carregado, forçado. Essa palavra era usada para quê? No Sefer Yoná 1:13 aparece essa palavra como uma indicação do que o vento faz com o barco. Quando ele força o barco pela força do vento a seguir numa determinada direção. Então, é como se a palavra estivesse dizendo que ele rezou de uma maneira insistente, balançando a porta, chutando a porta, entendeu? Como se fosse isso a linguagem utilizada. Por causa dessa escolha de palavras do redator, que nós não temos como você vê, nós não temos como saber por que ele escolheu isso. Entendeu? Essa informação não faz sentido do ponto de vista da cultura, de nada. Por que ele escolheu falar desse jeito e não falar Beit Palel? Isso abre porta para misticismo. Aí o Zohar, lá no século XIII, no meio dos místicos lá espanhóis, veio dizer o seguinte, que Vaietar implica que a reza do Yitzhak cavou um túnel. É isso mesmo, só que no caso do Zohar não é mais Midrash. O Zohar pretende ser levado literalmente ao pé da letra, né? Então, a reza cavou um túnel mágico, como o portal do Harry Potter, o departamento sobrenatural de partos. É isso mesmo que o livro fala, ok? Tem um departamento sobrenatural de partos em algum lugar, né? Porque é de lá que vem o parto. E aí a reza cavou um túnel até lá. E aí isso colocou a reza acima das influências dos planetas. Ou seja, entendeu? Porque o que estava impedindo a Rivka de ter filhos era a astrologia, energias da astrologia, dos Mazalot. Entendeu? Então ele cavou um túnel com a reza, whatever that means, e aí essa reza furou e entrou lá no departamento. O pessoal estava lá trabalhando, normal, cada um no seu desk, do seu computador, né? E aí aí ele cavou um buraco lá. Aí o Zohar fala que vai estar uma reza acompanhada de oferta, né? E aí ele vai dizer que por isso que quer dizer assim, o Hashem foi rogado, né? Que você perguntou sobre a resposta divina, vai ater, que vai ater é mais ou menos o Hashem foi suplicado por isso, entendeu? Tanto aquele que suplica quanto aquele que recebe a súplica recebe, digamos assim, a mesma terminologia. Então, para você ver para onde que a viagem foi, né? Então, há um outro midrash chamado Pirkei do Rabi Eliezer, que no capítulo 32 disse que o Yitzhak tomou Rivka e foi rezar com ela no Monte Moriá, aonde ocorreu a Akedah. Por isso a expressão é Vaietar. Entendeu? É como se ele foi lá no local da oferta, fazer a súplica naquele local, digamos assim, para botar uma pressão na situação, como se fosse. E aí você vê para onde que vai essa coisa da interpretação da terminologia, né? E aí tem uma quarta pergunta. Em alguns estudos lá no grupo, o professor já falou sobre rezar, orar, né, o lehit palel. O que difere o verbo atar do lehit palel? Lehit palel
literalmente quer dizer julgar-se. É isso que quer dizer lehit palel. Não quer dizer rezar. Se fosse traduzir como rezar, seria rezar-se. Fica esquisito, né? Não, lehit palel é analisar-se, julgar-se. Então, e essa é a palavra mais comum para reza. Agora, atar, que foi escolhida aqui, ela é, como eu falei, uma palavra enigmática. Ela tem ligação com um monte de outras expressões que foram perdidas. Ela parou de ser usada. Essa proposta do Pirkei do Rabi Eliezer me parece a mais promissora, no sentido de dizer que é alguma coisa relacionada à oferta. Então, você tem em Shmuel Bet 24, 25, o uso dessa construção verbal no sentido de oferta. Então, é como se fosse dizer que ele fez uma súplica urgente, porque ele fez um rito, como se fosse, ele fez uma oferta, ele criou um rito grandioso. Agora, por que o redator não falou claramente assim? Por que escolheu uma palavra complicada? Possivelmente porque na época que ele usou essa palavra, era de comum conhecimento. É possível isso, né? Ou é possível que a palavra já não fosse de comum conhecimento, mas o redator recebeu essa palavra assim no texto. E ele não mudou, ele deixou como estava. Independente se entendeu ou não entendeu. Ele pegou no mais ou menos e colocou no texto. Porque a grande questão dos primeiros movimentos de construção da Mikra, de construção do texto da Bíblia Hebraica, era coletar, né, como uma coleta de dados, coletar as tradições. Coletar que pergaminho tinha, anotações pessoais, e coletar depois o que se falava sobre essas anotações pessoais. Que foi o que começou na época da Shlom Tzion. E só foi terminar no século V. Então era mais ou menos a ideia, né? Então o Lehit Palel é uma reflexão consigo. Não é uma conversa. E isso explica por que a reza foi estabelecida pelos rabinos com um livro, onde você vai todo dia no lugar e fala exatamente as mesmas coisas que você falou no outro dia. Com exceção de pequenas variações quando tem festa, quando tem Shabbat, quando tem não sei o quê. Basicamente você fica repetindo as mesmas coisas. Mas pra que ficar repetindo as mesmas coisas? Pergunta para um budista. Pergunta para um... Entendeu? Isso é um mantra. É uma coisa que você repete, até que aquilo flua tão naturalmente que naquele fluxo você fique focado no instante. A ideia é que você exercite a sua leitura da língua, porque o Sidur, já falamos isso em outras oportunidades, né? O Sidur foi desenvolvido como método de preservação da língua, sobretudo, e os exemplos de usos da língua envolvem o uso de linguagem difícil, poética, como são, por exemplo, os textos do Terrilim. Eles são bem difíceis, cheios de trava-línguas lá dentro. E, portanto, é um exercício muito bom para você treinar expressões gruturais, palatais, dentais. Entende? Senão você não domina a língua. Se você não falar, você não domina a língua. Mas como você vai falar? De uma maneira, digamos, persistente e consistente, que tenha um rico vocabulário. Então, isso tudo está elencado no Sidur. O Sidur é um excelente exercício de dicção, de você treinar. Se você se esforçar um pouquinho mais, você aprende verbos também, você aprende substantivos, você aprende um montão de palavras no Sidur. Mas ele é um excelente exercício para você criar fluência no idioma, para você dominar como ele é falado normalmente, sem ficar fazendo muita coisa, entendeu? Você pegar um texto e falar vai até Yitzhak la Hashem la Noach Ishto ki yakara, e numa boa, sem ficar com muita travação, nem essa coisa toda. Então essa fluência era considerada pelos antigos, principalmente, muito mais do que por nós hoje, era considerada muito importante, um sinal de rico aprendizado, entendeu? Um sinal de que você realmente entendeu o que está acontecendo, né? Você consegue lidar com isso. Então tem muito disso, né? E aí, soma-se a isso, que quando você fica fluente, você nem pensa a respeito daquilo. Então, aquilo deixa de ser uma declamação, como é para o iniciante, e ela passa a ser um momento onde você para. Você está fazendo aquele exercício que você sempre faz, todo dia, e aí você usa aquilo para focar naquele instante em que você está ali fazendo isso. E esse foco no instante
É o objetivo da coisa toda, na verdade. É como se você estivesse se abrindo para uma mensagem milenar, como se fosse. E aí a diferença do Atar é porque o Atar não tem essa capacidade de transmitir essa reflexão interna. Ele é como uma alusão a algo externo, uma súplica para outro ou um rito feito para outro. Entendida essa diferença, a pergunta continua. Gostaria de tirar mais uma dúvida sobre a ação de rezar e suplicar, não no sentido místico, milagroso, mas sim sendo uma pergunta genuína, pautada na realidade. Ok. Daí a pergunta é: o professor poderia nos explicar como uma reza ou uma súplica tem essa capacidade de mudar a natureza das coisas, de estéril a se tornar fecunda, por exemplo? Ou isso não deve ser explicado, apenas é? Então vamos lá. A reza tem a capacidade de mudar a natureza das coisas? Não. A súplica tem a capacidade de mudar a natureza das coisas? Não. Não. Ah, mas o texto falou que ele rezou e aí ela ficou grávida. Tudo bem. Dentro da narrativa. Vamos desconsiderar por um momento. Pode ser que essas personagens nem tenham existido de fato, ou que os seus equivalentes tenham existido, enfim, não importa. A questão é, se ela ficou grávida, não foi por causa da reza. Porque não se fica grávida por causa de reza. Se fica grávida por causa de outra coisa. Se ficar grávida é quando uma célula entra dentro de outra célula. Aí, quando isso acontece, aí fica grávida. Reza não tem absolutamente nada a ver com isso. A reza do Yitzhak apenas mostra ele como modelo do Avraham. O Avraham pede a ajuda do Elohim para cumprir a promessa que o Elohim fez de que a sua descendência herdaria aquela terra. O Yitzhak se vê agora na dependência do mesmo Elohim e suplica ao Elohim. Então é isso que ele está fazendo, ele está sendo Avraham, ele está atuando Avraham. Então essa narrativa não deve ser lida como que a indicar que o Yitzhak rezou e ela magicamente saiu do estado de infértil para fértil. Porque não se sai magicamente desse estado. E isso é importante de ser dito. Porque os charlatães de Israel, os rabinos ortodoxos charlatães, são justamente os que alegam ter poderes mágicos de fazer mulheres ficarem grávidas. E isto é 100% falso. Fraude. Todos os casos que eles dizem, não foi registrado, foi filmado, fraude. 100%. Sem a menor sombra de dúvida. Eles são tão charlatães quanto os pastores evangélicos ladrões que tem aqui. Os que extorquem por dinheiro, que constroem réplica do Templo de Salomão. Tudo isso daí. Exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Então, essa primeira premissa tem que ser estabelecida. Reza não muda nada na natureza. Nada, nada de nada. Não move um átomo nem uma molécula sequer. A única função da reza, a única função de Lehit Palel, é nos permitir centrar no momento presente. E isto nos muda. E isto faz com que recobramos a consciência. Ou a sanidade, que é sinônimo de consciência. E quando você recobra a sanidade, você age melhor, decide melhor, vive melhor. E lida melhor com qualquer situação que você esteja enfrentando. Porque a solução dos problemas físicos são físicos. Não são imaginários. Não se resolve um problema físico com uma solução imaginária. Então, a doutrina que foi criada desde tempos imemoriais, de que existem poderes no pensamento humano, ou como o Zohar falou aqui,
nos mazalot, nas constelações dos signos. Isso tudo é fantasia da primeira à última letra. Perfeitamente compreensível na época que isso foi pensado. No Zohar, no século XIII, ou essas doutrinas como aquela do Rabino Yitzhak, falando que a reza do justo é ouvida, e não a dos outros. Ele estava lá no século IV. Tudo bem. Era isso que as pessoas pensavam mesmo. Ele teve, entendeu? A ideia era, vamos ser pessoas melhores, que a gente se torna relevante. Entendeu? É isso que torna uma pessoa importante. Porque o mundo que ele vivia, quem era importante? Quem matava os outros é importante. Ele estava em prol de criar uma cultura de que importante é a pessoa que faz bondade. A vida de uma pessoa que faz bondade é melhor. Mas isso não é verdade. A vida de uma pessoa que faz bondade pode ser até pior do que o do bandido. Mas era a proposta dele lá. Isso é o Rabino Yitzhak. Ele é responsável pelo que ele falou. Nós concordamos, discordamos, discutimos e repetimos o que ele disse. Entende? Lembramos dele, respeitamos ele. Mas ele estava totalmente equivocado. Nós sabemos disso. Porque nós somos da geração pós-Holocausto. Bilhões de justos pereceram nos fornos crematórios dos nazistas. E de todos os movimentos judaicos que existem hoje, só a ortodoxia comete o crime. Só a ortodoxia fez isso. Comete o crime de dizer que aquelas pessoas que morreram é porque não seguiam a religião ortodoxa. Portanto, eles eram culpados. Não os nazistas. Aquelas pessoas lá. Rechaim Arurim. Quem diz isso? Maldita gente má. Uma pessoa que fala uma coisa dessa. Não há maldade e absurdo maior do que esse. Então, essa loucura defendida pela ortodoxia, essa insanidade, essa estupidez completa, ela é uma derivação dessa ideia de que existem poderes sobrenaturais que você acessa pela fala, derivado do Zohar e dessas crenças estúpidas de astrologia e de poder das palavras mágicas. Mas isso não é verdade de maneira nenhuma. Não é verdade. Então aqui, no nosso texto, é muito possível, nessa narrativa mesmo, na maneira como ela foi construída, de que não é que a Rivka fosse estéril. Entende? Não é isso. Pode ser que ela tivesse dificuldades no seu ciclo mesmo. E que, mais provável ainda, é que ela seja só uma personagem cópia da Sara. Porque, de acordo com a narrativa que nós vimos da Sara, a narrativa complicada, o estéril da história não era Sara, era Abraham. Daí ela fica a vida toda com Abraham e nada de filho, mas deu uma passada de fim de semana no Avimelech, filho. E depois disso morre. Entendeu ou não entendeu? Entendeu? Aí ficou uma coisa muito esquisita. Então o que o redator faz? Corre para casar o Abraham de novo e dizer que ele gerou um monte de filhos. Quem são eles? É um povo lá que ele mandou embora. Entendeu? Fica essa situação esquisita. Ah, ele mandou embora, é? Ah, entendi. Então fica uma história estranha. Né? Ah, mas tem o Ismael. Também foi tirado da jogada ou não percebeu? O narrador desconsidera o Ismael, como se não existisse. Coloca um personagem secundário ali, para destacar o Yitzhak, entendeu? Então é possível que isso aqui é só uma cópia narrativa. Muito provavelmente é uma cópia narrativa da saga de Sara, reproduzida na Rivka, que não tem, portanto, nenhuma relação com essa cena de ele suplicar e fazer a oferta. Nada disso. Entende? Isso aqui não é um ensinamento do tipo reza, muda qualquer coisa. É uma cópia da versão do Abraham. E o Abraham não é que ele rezava, ele falava diretamente com o Hashem Elohim pelo sonho dele, pelas visões que ele tinha. É uma relação mais próxima. Essa relação aqui já é de segunda mão, ele reza para essa coisa.
Entendeu? Então, uma reza não tem capacidade de morar nada na natureza. Não acontece assim. Se isso acontece pelos próprios sistemas da natureza. Existem casos raríssimos no mundo de mulheres que passaram a vida sem ter filhos e do nada têm filho. Isso acontece, isso é real, isso é possível de acontecer. E a isto a Bíblia hebraica chamaria o Hashem se lembrou dela. Como se fosse. Por quê? Porque ela sempre detecta pós-fato. E da mesma forma, não ter tido o filho, o Hashem fechou o seu ventre. Isso não é um juízo, isso é uma descrição da situação na linguagem dos antigos. A mulher nunca teve filho, Hashem fechou o seu ventre. Ah, mas o que é isso? É um castigo, uma punição? Interpreta do jeito que você quiser. Entendeu? O fato é, Du consegue ter um filho. Aí tem o filho, o Hashem se lembrou dela. É assim que chama isso aí. Entende o que quer dizer? Eles liam os acontecimentos como a resposta divina. Aí depois disso vinham os sonhos e tal, e aí a história era montada depois. Porque depois que você tá com essa impressão, aí você sonha, aí você tem história para contar. Entende? Então, que fique muito claro isso. Não acreditem que rezas têm poderes, porque reza não tem poder de nada. A única função de reza é você centrar no instante, no momento presente. Essa é a função dessa reza e de qualquer outra reza. Então, eu acho que isso deve ficar bem esclarecido, porque é a realidade que é o barômetro da verdade. Não? Quinta pergunta. No mesmo verso, é dito Lenohar Ishto. Em frente à sua esposa ou em nome da sua esposa? Já já a gente vê. Em ambos os casos é possível interpretar que Rivka estava suplicando a Hashem juntamente com Yitzhak? Sim, é possível. Olha só. Lenohar Ishto. Em frente ou em oposição à sua esposa. A tradução do Talmud, Nohar, é em oposição. Tratado de Evamot 64a. Ela ficou num canto e ele ficou em outro canto e eles rezaram. Então eles ficaram de frente um para o outro, a uma certa distância. Yitzhak disse, Hashem, Elohim dos céus e da terra. O Talmud gosta de colocar fala nas construções, entendeu? Para criar um midrash em cima da coisa. O Yitzhak disse, Hashem, Elohim dos céus e da terra, cuja bondade e misericórdia enche a terra. Você tomou meu pai da sua casa ancestral, veja, é a mesma reza do Abraham, só que na terceira pessoa, né? Do seu lugar de nascimento e trouxe para essa terra. Você disse para ele que a sua descendência eu darei essa terra. Você prometeu, multiplicarei sua semente como as estrelas do céu e como as areias da praia. Agora, que as tuas palavras que você falou ao meu pai se verifiquem, pois os nossos olhos estão direcionados apenas a ti. Veja, o Talmud criou essa fantasia bem bonita, uma reza bem eloquente, bem colocada. Mas o que é isso? Uma cobrança. Teve um acordo lá, então já está atrasado o pagamento aí, patrão. Vamos entregar o produto que foi prometido. De acordo com o Midrash, a palavra Lenohar é também usada aqui no sentido figurativo. Ele rezou em compatibilidade com a sua esposa. Esse seria o sentido figurativo. Yitzhak rezou, soberano do mundo. Viu como o Midrash ensina? Estilo talmúdico. Aí o que ele falou? Ele falou assim, ó. Ele inventa na hora o que falou e tem toda uma elaboração, né? Soberano do mundo, possa os teus filhos prometidos serem outorgados a mim e a minha justa mulher. Rivka rezou similarmente, só que falando o oposto, né? Posso os filhos que você prometeu ser dado a mim e ao meu justo esposo. E tal. Então veja a construção midrástica, né? Ele não rezou para ele rezou por ela através dele, e vice-versa. Sforno observa. Apesar do Yitzhak já ter sido informado que teria filhos, no 17 e 19, ele suplicou que o Elohim fizesse a promessa por a mulher digna, aquela que estava na frente dele. Ou seja, ele estava falando assim,
Ó, tem aquela história lá do meu pai com a Hagar e tal. Tem como eu não ter que passar por isso? Tem como o filho vir só dessa daqui mesmo, sem precisar dessas coisas? Assim? Entendeu? A dos fornos? Né? Tem como não envolver mais ninguém nessa história? Aí o Hirsch, ele tinha certeza de que teria filhos porque o Elohim prometeu descendentes. Olha só. Ou seja, porque o texto está falando que ele rezou. Mas ele já não tinha recebido a promessa, então ele não acreditou. Aí o Hirsch veio correndo apagar o incêndio. Não. Ele acreditou sim. Né? Mas ele começou a duvidar que o pacto do Abraão continuaria pela descendência de alguém da família de Lavã. Ou seja, ele jogou a culpa na mulher. Típico, né? Típico do Hirsch mesmo. Portanto, você lembra do comentário do Hirsch na paraxá passada? Tinha esse mesmo tom, né? Portanto, ele rezou particularmente Lenohach Ishto, se referindo à sua esposa. Entendeu? Então ele está querendo justificar de uma maneira negativa, com base nos preconceitos da sua própria época, de que como ela era de uma família ruim, mas o pai não era de Ur dos Kasdim, então por que ela é de família ruim? Se o pai falou, vai buscar gente da minha família e não de Canaã. Percebeu? O comentário do Hirsch não tem pé nem cabeça. Mas não importa, a gente precisa ver qual eram os ares culturais dele ali, né? Então ele está dizendo que ele colocou a mulher na história por um sentido negativo. Agora, o Rashban ignora todo mundo. E o Rashban interpreta Lenohach Ishto como a favor da sua esposa. Não em frente, veja, ele ignorou o Talmud, ele ignorou o Midrash, ele ignorou todo mundo. E ele colocou a favor de sua esposa. Essa é a beleza dos comentaristas, entendeu? Ele não ficou, olha, o Talmud diz, não, nada a ver. A favor de sua esposa. Ele rezou a favor de sua esposa. Ela que estava precisando, ele fez isso. Ponto final, próxima página. Percebeu? Ai, muito interessante, né? Verso 6. Não, verso 6. Pergunta 6. Ainda sobre o assunto de esterilidade. Por que nessas narrativas mulheres ou homens precisam necessariamente ser estéreis? Muito boa pergunta. Esse tema da esterilidade é um tema recorrente dentro dessa literatura e cultura, né? Um negócio muito estranho, né? Todo mundo que vem abordar esses temas deveria prestar forte atenção para isso. Essa coisa da pessoa não poder ter filho e o Elohim ser o cara que faz a pessoa ter um filho. Tem muita interpretação para isso, como você bem sabe. Só que eu acho que tem algo que deve nos fazer olhar para esta situação, né? A ideia do Elohim como Deus da fertilidade era uma ideia tipicamente Canaani. Era em Canaã que o Elohim era o... Eu estou usando a terminologia de Judá, né, como é pertinente para nós. O Elohim era ligado à fertilidade, era ligado à colheita. Pesach, né? É ligado ao plantio, é ligado à chuva, é ligado ao que faz brotar, ao que doa vida. Percebeu? Só que a visão do Hashem, do Tetagrama, já era uma visão mais bélica. Hashem Tsevaot. O Hashem das hostes. Hostes quer dizer as constelações. Né? Quero chamar também o exército dos céus. Então veja, exército, guerra, conflito, matar os outros. Então, daí você vai ver essas interpretações dançarem uma com a outra. Porque conforme esses dois conceitos vão se misturando, o Elohim vai ficando representação de guerra e o Hashem vai ficando representação de vida, fertilidade, entendeu? E em algum momento na história misturou tudo, esses conceitos. Porque era isso que os Yehudaítas estavam fazendo. Eles estavam misturando tradições israelitas com as próprias, com um pouquinho, uma pitadinha de culto cananeu e um pouco de cultura persa e um pouco de cultura babilônica, entendeu? E eles estavam criando uma espécie de nova narrativa. Então há um motivo entre Sara, Rivka, Batsheva, que
entendeu? Marido idoso, todas tiveram, entendeu? Oportunidade oferecida no momento de fraqueza. Você vê a história da Rivka lá no Bereshit 27:15. Rivka pegou as melhores roupas do Esav, que estava na casa, e deu para o Yaakov, aproveitando a fraqueza. Entendeu? A Batsheva faz a mesma coisa. Ela falou para ele: meu senhor, você jurou a tua serva, lá no Melachim Aleph 1:17, você jurou a tua serva pelo Hashem teu Elohim, teu filho Shlomo vai suceder, mas agora está sofrendo uma ameaça. Entendeu? E você pega a Sara, né, no Bereshit 21:9, Sara viu que Agar tinha feito e foi lá e aproveitou para expulsar ela de vez. Percebeu a situação? São motivos que, do ponto de vista do narrador, são parecidos. E essa semelhança é o que, pelo menos é o que parece, que está sendo aproveitado nessas histórias. Né? A mulher que concebeu, que não podia conceber e concebeu, a mulher que foi ouvida pelo Elohim, pelo Hashem, é a mulher que faz o que o Hashem quer. Aí a Sara, né, lá no texto do Bereshit 21, faça o que ela está mandando, ela que sabe o que está falando. Aí você pega no Bereshit 25, sobre a Rivka, Hashem falou para ela, tem 2 nações dentro de você, e aí o mais novo vai ser servido pelo mais velho. Aí você pega lá do David, Shmuel Bet 12:24, Davi consolou a esposa Batsheva e esteve com ela, e ela deu à luz o filho, e deu o nome Shlomo, e o Hashem o favoreceu. Você entendeu? E em todos esses casos o marido confirma a vontade da mulher. No Melachim Aleph 1:30, jurei para o Hashem que eu vou colocar o Shlomo no trono. No Bereshit 24:14, o Avraham pegou as coisas, a água, e deu para Agar e expulsou como a Sara tinha mandado. Então perceba, em todos esses casos, essas personagens são contadas exatamente como acontecia nessa questão da sucessão lendária da dinastia. Da onde teria vindo essa história? Do governo persa. O Avraham, Sara e o Avimelech, e aquela cena complicada, é uma construção narrativa. O Elohim fala para o Avimelech, mas o Elohim fere o faraó. O Avimelech pergunta por que o Avraham mentiu. O faraó faz um discurso e nunca mais fala com o Avraham. O Avimelech permite que o Avraham more em qualquer lugar. O faraó expulsa o Avraham do Egito. O Avimelech dá dinheiro para o Avraham. E o faraó dá dinheiro, mas só porque ele achou que era irmã. Por que isso? Porque o Egito era inimigo da Pérsia. Então não é nem as personagens que estão em conflito um com o outro. É uma questão política que está por trás. Entendeu? E aí, esses Yehudaítas que estão reconstruindo essa história, estão reconstruindo para construir uma nova identidade. Então eles precisam amarrar essas histórias com os motivos que eram apelativos e considerados importantes dentro dessa construção cultural e que já eram motivos consagrados. Então o motivo da estéreo que dá à luz é um motivo consagrado. Entende? Devido à alta valoração da ideia de que se você não tiver filhos, você não tem nome no mundo. Você não terá vida no mundo vindouro, porque a sua vida no mundo vindouro vem através dos seus filhos. Então era altamente valorado. E quem pode impedir ou fazer isso acontecer? O Elohim, ou seja, o mistério da natureza. Então, existem misturas de temas políticos com temas narrativos, com motivos do redator ter juntado as histórias. Tudo isso se combina nesses mitos que eram considerados fundamentais e essenciais para a construção da identidade cultural daquelas pessoas. E de algumas até hoje. Muito bem. Dando então continuação às perguntas. O Hashem é consultado pela própria Rivka. E no versículo 23 do capítulo 25, é dito a ela que 2 nações sairiam do ventre dela. O que eu não compreendi é, se a história de Yitzhak era apenas para interligar, ou
os patriarcas do norte e do sul, por que Rivka precisou gerar 2 e especificamente gêmeos? Muito boa pergunta. E vamos lembrar um pouco da coisa toda, né? O Sefer Bereshit, todo ele, esse livro inteiro, os 50 capítulos dele, eles são uma produção muito provavelmente do século V para frente. Certo? Isso quer dizer o quê? Ele tanto é pós-exílico, como ele também pode estar refletindo realidades do século IV, porque ele não foi produzido inteiro. É uma porção de pequenos textos, pequenos pergaminhos que foram reunidos, e na medida em que se encontrava algum problema, se fazia uma emenda no texto. E é isso que dá esse dedo de frases conecta aqui, a repetição resumida, e uma porção de recursos que os escribas da antiguidade utilizavam na hora de criar as histórias e conectar as narrativas. Certo? Quando eles estavam inventando todas essas histórias fundacionais. Então, com isso em mente, você deve lembrar que no começo da emancipação de Israel, do Israel antigo, do Judá antigo, dos reinos da Pérsia, quando a Pérsia perde batalha para os macedônios, e isso alivia a mão pesada do império sobre eles, e quando esse recém-liberado Judá começa a sofrer novamente perseguições por parte dos sucessores de Alexandre o Grande, e aí ocorre a revolta do Yehudá Maccabi, o projeto do Yehudá Maccabi, depois de vencer o Ptolomeu, as tropas do Ptolomeu, era, digamos assim, restaurar o antigo reino de Judá, com uma nova roupagem. E ele criou uma nova versão de tudo. Ele reinterpretou o sacerdócio, ele reinterpretou a função do sacerdote, e a ideia toda era, digamos, reescrever tudo. Com olhares agora macedônios, porque a cultura macedônia não foi inimizada, não foi demonizada por causa disso. Eles separavam Alexandre o Grande, suas conquistas e realizações, da figura dos seus generais, que depois, para mais ou para menos, destruíram tudo que o Alexandre fez, né? E nesse processo, Judá, né, enquanto reino, teve imensos conflitos com o povo de Edom, que nesse período havia sido renomeado Idumea, né, pelos romanos, já tinham relações com Roma, que avançava para cima do Império Sassânida, e que também já havia vencido batalhas contra os macedônios. E nesse período aí, o povo nabateu, que eram, digamos, os sucessores de Edom e a representação de Edom, estavam já tradicionalmente em conflito com Judá. Em muitos momentos haviam perdido batalha, e os Hashmonaim haviam tomado a decisão de, ao conquistar a região dos nabateus, a região de Edom, converter as pessoas à força. Ou seja, entendeu? Olha a ideia dos Hashmonaim, né? Do Yehudá com eles, e o Yohanan Hircanos, o primeiro, né? Não confundir com Rabinos, que tem esse nome. Ele foi o que conquistou a Idumea. Só que isso aconteceu lá para 100 anos antes da Era Comum. O que pode estar acontecendo aqui, e é o que eu acho que aconteceu, é que o cara elaborou a narrativa colocando o povo de Edom como povo irmão do povo Yehudaíta. Porque lembre, as grandes tribos que estão sendo relacionadas aqui é Judá e Israel. Então, a realidade política que o cara estava vivendo quando ele escreveu isso daqui, provavelmente o compeliu a associar outros membros de Judá, como eles fizeram antes com os levitas,
que provavelmente eram de origem egípcia, mas foram absorvidos e transformados em filhos de Jacó. Então, da mesma forma aqui, ele deve ter pego Edom e feito o Edom irmão do Yaakov, percebeu? Do lendário, mas da mesma forma que o Yitzhak e o Ismael, aquele irmão que vai ter o mesmo destino do Ismael. É dos nossos, mas, entendeu? O que meio que deixa meio apagado a ideia de que o Yehudá Maccabi converteu eles à força para a religião. Porque quando você olhasse, o que você veria? Uma população que tinha costumes muito parecidos com os de Yehudá. E não só isso, tem uma língua muito parecida com a de Yehudá também. Então, para você dizer para o povo, é tudo irmão, fácil fazer isso. É como você olhar... Tem muita gente que confunde, por exemplo, embora não tenha muita semelhança, mas teria para quem não conhece, cultura árabe com cultura judaica. Especialmente se for um judeu Mizrahi, que é praticamente um árabe, para todos os efeitos. Inclusive o sotaque é árabe também. E mais do que isso, vai se alegar que aquele sotaque hebraico-árabe é a maneira correta de falar o hebraico. Percebeu? E é claro que isso não vai ser aceito pelos europeus, que o mundo gira em torno do umbigo dos europeus, né? Então não, o verdadeiro sotaque hebraico é o sotaque Yiddish, eles dirão. Então a língua de 1000 anos e não sei o quê. E fora essas bobagens todas, o que fica muito claro é que a construção final da narrativa, o modelo que foi entregue para nós, é muito posterior. E é possível que a história tenha sido conectada muito posterior mesmo. O Sefer Bereshit é um projeto do século V que foi indo, entendeu? Caminhando 300, 400 anos até a gente encaixar. Porque nada disso era popular, nada disso estava nas mãos da população para análise. Então aqui é uma reescrita da história. E colocar Edom como irmão de Judá faria todo sentido naquele período lá. Não antes, entendeu? Porque antes Edom não era assim tão relevante, porque Edom havia caído para os babilônicos. O Império Assírio avançou sobre a região de Edom sem muitos conflitos. Então, assim, eles já não eram relevantes, eles eram considerados como se fosse uma população que estava ali fazendo frente às áreas desérticas, e os nabateus avançaram para cima deles, porque os nabateus eram tribos ao lado e tomaram conta do território, mas eles se misturaram. Os Arubu, né, tinha tribos que chamava Arubu, depois do território dos filisteus. E os edomitas e os nabateus, todos eles se misturaram. E todos eles eram considerados tudo parecido, junto com as tribos arameias, embora eles tivessem culturas próprias, línguas próprias e tal. Mas era muito similar, a religião era praticamente a mesma, o sistema de costumes e regras de todo mundo ali era praticamente o mesmo. Entendeu? Então é possível que do período posterior dos Hashmonaim é que nós tenhamos essa ligação entre Edom e Judá para dizer somos irmãos, porque os Hashmonaim converteram eles à força para a religião, e aí depois disso é muito fácil você criar uma história dizendo que eles são descendentes da Rivka, o que não teria muito peso, da mesma forma que Ismael ser descendente do Abraham, não teve muito peso para os Yehudaítas. Teve muito peso depois que o povo árabe, as tribos árabes, criaram uma religião própria, com essa narrativa de que somos descendentes do Abraham, só que agora o Ismael tendo um destaque, né? Porque na versão deles da história, inclusive, é o Ismael que é oferecido na Akedah e não o Yitzhak. Entendeu? E como todas essas histórias são inventadas, é claro que eles têm todo o direito de fazer isso, porque porque na história original, na verdade, o Abraham mata o Yitzhak e acaba a história ali. Entendeu? Então, na versão recriada, o Yitzhak sobrevive, e na versão recriada árabe, é o Ismael que sobrevive. Tanto faz, entendeu? Tanto faz isso daí. Então aqui, me parece que é a mesma coisa. Edom é colocado na jogada para a população edomita ser vista como irmã da Yehudaíta. E irmão briga. Entende como é?
Somos uma grande família, mas a gente quebra o pau. Entende? E aí daí por isso colocar como gêmeos. Frutos de um mesmo, entendeu? Frutos de um mesmo ventre, entende? Por causa da conexão com a religião também. Porque os edomitas que a gente vai ter lembrança na história, entende? As personagens já são personagens que seguem a religião. Entende? O básico da tradição eles já seguem. Então, são muito mais irmãos nesse sentido do que o Ismael, né? Que apesar de ter essa origem lendária, não tinha a mesma religião. O islamismo, depois ele vai, como ele é feito baseado no catolicismo e no judaísmo, é claro que ele fica parecido, né? Mas as religiões das tribos árabes anteriores não era nada parecido com isso. Era parecido com o antigo Israel, possivelmente. Com o Israel lendário. Talvez isso, mas com a religião de Judá não tinha nada, não tinha semelhança. Era muito diferente a cultura. Para dizer assim, poxa, viemos da mesma ancestralidade, somos tão distintos. O que também não era um stretch. Não era um argumento assim tão difícil de aceitar. Percebe o que eu estou dizendo? Então, essa, penso eu, ser uma probabilidade muito grande dessa construção. O que significaria que essa construção é muito posterior, mesmo. Mais do que o restante do livro. Mas nós não sabemos, afinal de contas. Entende?